Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de dezembro de 2014, terça-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete é o número 3252. Ele é constituído de 6 páginas, 52 logias e 23 máximos. O título é Escravização Humana, da especialidade Sociologia, e vai aqui ser defendido pela verbetógrafa veterana, professora Juliana Costa. A professora Juliana Costa, ela é graduada em Geologia, mestre em Geologia Econômica, pós-graduada em Administração de Empresas, brasileira, natural de Itapira, em São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. A definologia, nós temos: a escravização humana é a apropriação da vida ou o exercício da propriedade sobre a existência intrafísica de indivíduo ou grupo de consciências transformados em mercadoria, objeto de uso e material de carga, mantido em condições pré-humanas de exacerbada desigualdade social para satisfazer interesses espúrios. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal anticosmoético, o holopensene do escravagismo, os patopensenes, a patopensenidade, o holopensene nosográfico vampirizador. A fatologia, constituída aqui de 21 linhas, nós destacamos a escravização humana, a escravidão infantil, a estigmatização de raças mesmo após a abolição da escravatura, a abolição da escravatura na Mauritânia em 1981, a transformação dos vínculos escravagistas em vínculos de afeição sincera. Parafatologia: o desconhecimento da prática do estado vibracional profilático, a heterascedialidade interconsciencial, as interprisões grupocármicas, multiexistenciais e plurisseculares, os vínculos inevitáveis entre consciência e consciex. A seção detalhismo, a divisão detalhismo, nós temos 28 seções e 18 máximos. Na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção para o item taxologia, onde é apresentado o índice a partir do índice de escravidão global, há 10 países com maior predomínio de escravização moderna, aqui listados em ordem alfabética, vale a pena conferir. Isso, ano base 2013, nós estamos falando da atualidade, né? Caracterologia também destacamos, onde são apresentadas aqui, dentre os encontros para debater ao longo do século XIX, 20 e 21, né, debater formas de prevenir e evitar a escravidão, o destaque de 3 convenções aqui apresentadas. Na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: ajudante de algoz, campo de concentração, ciclo persecutório, interprisiologia e subjugabilidade. A frase enfática: a escravização humana é prática social retrógrada, antievolutiva, ainda presente no holopensene do planeta Terra, mantido pelas consciências escravas do subcérebro abdominal. A questionologia: você, leitor ou leitora, já testemunhou ou vivenciou alguma prática escravagista? Se afirmativo, qual ação tomou para evitar a reincidência dessa atitude patológica? Na filmografia são apresentadas 2 referências, 2 filmes, vale a pena também dar uma olhada. A webgrafia, são indicados 5 endereços na internet, tá? E a mega-análise, nós temos os seguintes pontos: apropriação, subjugação, exploração, servilismo, escravidão, interprisão, robotização, manipulação, desigualdade, estigmatização, anticosmoética, grupocarmologia, subcerebrologia, interprisiologia, intrafisicologia, psicopatologia, parapatologia, conviviologia, criminologia e sociologia.
Professora Juliana, nós sempre solicitamos aqui ao verbetógrafo colocar inicialmente, antes de iniciarmos as questões, o motivo, a razão que levou a escrever o verbete. Você poderia colocar? O que me motivou a escrever sobre a escravização, a escravidão humana, é porque eu trabalhei num país da África onde a própria empresa ela mantinha o holopensene de escravidão, de controle das pessoas de uma forma exacerbada. Então, era o trabalho excessivo, 12 horas por dia, de segunda a segunda, durante 6 semanas. Isso sem parada, sem feriado e sem domingo. E, muitas vezes, era pedido até para os trabalhadores ficar um tempo maior para atender as demandas da empresa. Mas você fica... Então, eu ficava tão maluca, tão fora de mim, que era assim, uma loucura, porque... Eu ia dormir umas 9 horas, que já era um pouco tarde, acordava às 5h30, tomava café e ia para a mina. Trabalhava até 6 horas. Aí, no final do dia, eu queria dormir, eu não queria comer. Então, eu ia para o meu quarto, tomava banho, dormia. No outro dia era assim, durante 6 semanas. Sem fazer exercício físico, sem ter uma parada para fazer nada pessoal. E foi por isso que eu escrevi esse verbete. E, bom, então... Nós temos aqui perguntas inicialmente vindo de Curitiba. A verbetógrafa, professora Juliana. Fatologia, página 18, terceira linha. A abolição da escravatura na Mauritânia, em 1981, foi propiciada por algum grupo abolicionista local ou houve pressões internacionais para este fato? Houve mais pressões internacionais, nesse caso. Mas... ainda continua na Mauritânia como sistema social. Ainda existe. Então, assim, ela foi abolida legalmente, o presidente do país ele nega que ainda exista, mas na prática a gente sabe que existe. Quem já foi à Mauritânia, quem já teve alguma vivência lá, sabe que ainda existe. E se você fizer pesquisas na internet, você vai encontrar pessoas que combatem esse tipo de sistema social, que ainda é muito forte, mas ainda existe. Agora, só uma questão. Até 1981, ela existindo, quer dizer, mas ela não era legalizada, ou era legalizada. Porque oficialmente, pelo menos que a gente tem da história, é que o Brasil teria sido o último país, né, com a escravidão legal. Como é que era isso na Mauritânia até 1981? Era um sistema social aceito. Então, aceito, os né? mouros... Não juridicamente... Não, porque os mouros, eles escravizam os negros. Uhum. É um sistema social. É como o sistema social de castas na Índia, é diferente da Mauritânia. Mas é um sistema escravagista. E 81 sendo um marco, qual foi a diferença, uma vez que era o sistema social? O que foi perseguido? O que aconteceu em 1981? A prática foi proibida, né? Mas ainda é utilizada. Entendi. Você ainda vê isso muito, muito forte. E hoje se fala muito da escravização moderna, né? Da escravidão moderna, que é o trabalho forçado, onde vivem condições desumanas, o trabalho infantil, a exploração sexual, a venda de pessoas. Então, isso hoje é considerado um tipo de escravidão moderna, que há órgãos que defendem o fim dessa prática, né? Claro. Patologia, página 18, quinta linha. Quando o sistema capitalista selvagem do século XXI deixará de produzir pessoas escravas do dinheiro, há alguma esperança para isso? Eu acho que é o Estado mundial, né? Eu espero que não tenha mais escravidão, ou que as pessoas, né, não ajam dessa maneira, né? Porque você pode ter uma sociedade que não existe a escravidão, mas você vê que tem pessoas que gostam de escravizar as outras, né? E é muito associada à questão do dinheiro, mas a gente vai ver várias manifestações de escravidão, até mesmo em países socialistas. Exatamente. Então, fica muito só a ideia errada Exato. de que é associada à questão só capitalista. Não é bem assim. Não. São muitos casos nesse aspecto. Tem toda uma questão comportamental, né, de atitudes, né? A empresa que eu trabalhei, isso era muito exacerbado. Era controle de pessoas dentro de reuniões, de fechar a porta e depois chamar a atenção na frente de todo mundo. Isso era comum. E as pessoas locais eram consideradas idiotas.
incompetentes, e não eram. Então era assim, uma empresa multinacional de um país de primeiro mundo, num país africano, que se comportava de uma maneira totalmente colonialista, imperialista, né? E que os locais não têm capacidade mental, que na verdade não era verdade. Uma falácia, né? É. Agora são questões de São Paulo. Professora Juliana, pensenologia, página 17, segunda linha. O que caracteriza os antipensenes? Poderia exemplificar? Bom, pensene é pensamento, sentimento e emoção. Eu acho que quando você age de forma deslocada, ectópica ou de forma patológica, eu acho que isso vai contra um pensamento homeostático, sentimento também homeostático, uma ação produtiva, né, que gere algo, né, que vá trazer algum benefício para todos. Então eu penso que seria nesse aspecto. Quando vai contra algo, né? O anti. Contra. Pensene contra, pensenizar contra alguma coisa. Exato, Normalmente é negativo. Pode até ser positivo, exato. Pode ser antipensene é algo que é patológico, né? Mas normalmente a gente entende como negativo, tá? Pensenologia, continuando, na página 17 também, última linha. Poderia discorrer a respeito do holopensene nosográfico vampirizador? Sim, aquela pessoa que suga a energia da outra, né? Então você imagina, um escravo. O que a outra pessoa está fazendo com a outra? Ela está vampirizando. É o senhor de escravos que tem dinheiro, que tem poder, mas é um vampiro. Ele está sugando as energias da pessoa. Ele está tirando todo o direito que ela tem de pensionizar de uma forma sadia, de viver a vida do jeito que ela quer. Então ele controla a pessoa, ele vampiriza e usa a pessoa para atender os próprios interesses, que na maioria das vezes é espúrio, né? Não são interesses para o bem, vamos dizer assim. Microfone, senão a gente não... Patologia, página 17, final da primeira linha. Gostaria que discorresse acerca da obediência acrítica ao trem. E a seguir, o servilismo. Aqui é aquela pessoa que obedece a outra pessoa, não interessa se a pessoa está pedindo algo que é certo ou é errado. É o puxa-saquismo, é a lambeção de saco. Então, essa é a obediência crítica. Então, alguém te pede para fazer alguma coisa, se é certo ou errado, não interessa. Eu vou fazer porque a pessoa está se defendendo também. Ela também está numa posição confortável. E ela acaba se acumpliciando com o outro, né? E o servilismo é a pessoa, é a servidão, é a pessoa que serve a outra. Também não deixa de ser, né, diferente da obediência crítica, mas ela serve a pessoa. E tem muita gente que é assim, né, o puxador de saco, né? E muitas vezes a pessoa se acumplicia com o erro do outro e fica ali naquela interprisão, os dois ficam com o rabo preso. Um sociólogo francês, já falecido, Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu ele abordou muito a questão da violência simbólica, foi um dos conceitos que ele propôs, muito discutido nas áreas humanas. E ele coloca que o máximo, vamos dizer, o paroxismo da violência simbólica é quando a vítima defende os valores do algoz. Então, dentro do que você está falando, a pessoa, ela, às vezes, não só aceita aquilo, como ela defende aquela condição. Mas no dia a dia, se você parar para observar, tem muito desse comportamento, nas pequenas coisas. E por que a pessoa faz aquilo? Por que ela quer agradar o outro de forma, às vezes... que não faz sentido, né? Puxa saco, qual é o interesse dela com aquela pessoa? Então ela age também de uma forma que às vezes ela até está vampirizando a energia da outra, uma questão assim de se sentir segura naquela situação. Por que ela não age por ela mesma? Por que ela não é autêntica? Por que ela não se impõe? Por que ela não se coloca? Por que ela tem medo dos outros, de meter a cara? Então tem muito disso também. Tem. Porque se ela não agir assim com o outro não vai defendê-la. Ela não tem quem se respaldar. Ela prefere se submeter, se subjugar. Segurança do que o risco maior que implica em liberdade. Porque quando se fala em escravização e escravidão, o que se lembra? Do comércio escravo feito pelos europeus na África. Mas tem todo um processo da escravidão no nosso dia a dia que a gente não se percebe disso.
E a escravidão não foi só na África, ela teve no mundo todo, em várias sociedades, durante, né, a história do planeta, das civilizações. Então, é uma mentalidade de que só o negro foi escravo. Mas o negro foi escravo, o branco foi escravo, todo mundo foi escravo em certos períodos. A mulher, então, nem se fala, né? Porque senão não estariam falando tanto de direitos das mulheres ultimamente, né? E se fala muito, né? E ainda tem muito a ser feito, mas é uma visão de escravidão de que só foi na África. Foi também, e foi muito forte. Acho que foi o limite, o ápice da situação do escravagismo, onde se comercializavam pessoas. Mas agora é outro tipo de escravidão. E ela está presente no dia a dia, nos comportamentos pessoais das pessoas. É só parar e observar. O autoescravagismo seria aí, que é mais sério ainda. Seria um autoescravagismo. Autoescravagismo, porque Exato. você coloca aqui, por exemplo, na mitologia, na página 19, a submissão pessoal a mitos sociais e culturas milenares. Então, você aí está falando da autoescravidão. Porque você está no meio social, por exemplo, na Índia, os sistemas de castas, onde tem os intocáveis. As pessoas se submetem a isso. E como que elas vão sair desse círculo social? É complicado. É interessante também o que o Losh falou, só completando aqui. Eu tive assistindo os Tudors, né? Tudors lá da Inglaterra, e quando eles morriam, eles aceitavam, pediam desculpa ao rei, ao Deus. É como se eles próprios se submetessem, mesmo sabendo que eram inocentes, e acabavam morriam sentindo-se culpados da situação, né? E de tudo aquilo que... E quando é que se dá essa subjugação, sabe? Quando é que a pessoa perde a lucidez e entra dentro dessa crença de que ela é culpada da situação e que realmente o outro é dono dela, o outro tem razão. Até eu separei aqui que continua, na verdade, uma linha da fatologia em que... Deixa eu ver aqui. É a terceira linha, né? O comportamento conivente em subjugar e ser subjugado. Exatamente isso. Você pode falar isso? Inclusive, aqui eu estudei sobre a escravidão na Itália, na época do Império Romano. E existiam leis para os escravos. Então, tinha escravos que eles tinham o direito a voto, mas não tinha outros direitos. Tinha aquele que tinha o direito de ser livre, mas ele tinha que adorar o seu senhor. Então, tinha várias gradações dentro da escravidão no Império Romano, que é interessante estudar. E até para morrer também tinha essa mesma coisa de pedir desculpa, de permitir que morra, alguma coisa assim, mas é absurdo. E a pessoa, essa situação também tem a ver, vamos pôr assim, do puxa-saquismo, ele se subjuga e deixa ser subjugado. Então, uma relação de troca, onde ambos estão tendo algum benefício com aquilo. Mas por quê? Por que a pessoa quer ser daquele jeito? E o binômio admiração e discordância, onde é que fica? Não é? Até a gente tem dificuldade, né? Exatamente. Aqui, se a gente pensar. Mas, assim, você analisou alguma fissura? Onde é que ocorre isso? Que a gente perde a criticidade e entra na subjugação. E parece que é até uma crença, né? Se vê um processo. Eu acho que aí tem a ver com as lavagens cerebrais. Ao longo do tempo, tem a ver com com as nossas serialidades, a questão de nós já termos sido escravos, escravagistas, esse ciclo todo, como é que fica, entendeu? Os traumas, né? Os traumas do passado, É o processo da legitimação da escravidão. A própria igreja ajudou muito nesse sentido, dentro do que você está falando. Por muito tempo, a própria igreja ajudava na legitimação da escravidão. Além de líderes religiosos possuírem, dentro da própria igreja, possuírem escravos, a igreja tinha um discurso de argumentação. E não só isso, né? Se você for estudar o processo dos escravagistas, havia uma legitimação social com uma série de argumentos para fundamentar. E é nesse momento em que há justamente a lavagem cerebral, não só de quem está à frente no processo dos escravagistas, mas muitas vezes dos escravos, em aceitar aquela realidade.
Então, levando aquela ideia do imobilismo social. Você nasceu escravo, você vai continuar sendo escravo. O seu lugar no mundo é esse. Quer dizer, você não tinha a possibilidade de fazer a mobilidade social. Não é? Então, isso é a maneira de você manter o status quo. Até agora, na última visita que eu fui para a África, eu percebi isso nas pessoas. Os negros ainda se subjugam naturalmente. Você vê a madame, eles, até a forma com e a escravidão começou aí, né? Com os próprios negros. A escravidão. Mas lá na África do Sul... Mas lá não é subjugação, lá já entra na autovitimização, que eles usam para obter vantagens. Lá já é um pouco diferente. Você percebeu isso, né? Não, eu percebi que é uma vitimização. Isso é o que a gente mais discute lá. Né? Eu me lembro do livro de Vasconcelos, que fala como a mente produz ideias. E aí explica tudo, eu sempre lembro disso, porque é bem gráfico toda a evolução que vão passando as diferentes etnias, ou seja, os diferentes momentos históricos, pelo qual vai acontecendo essa lavagem cerebral, que vai produzindo pouco a pouco, por falta também de as situações dos trafares, né, milenares da consciência, como isso vai produzindo esse tipo de autoescravidão, que é a mais séria para mim. Eu não acho a mais séria, não. Eu acho que é mais séria quando você escraviza o outro. Eu acho pior ainda, subjugar o outro. Claro que a autoescravidão é péssima, mas o pior mesmo é você explorar o outro. Eu acho que tudo é ruim. Tudo uma coisa você está com um problema com você, que é pesado. Mas você explorar o outro, esse é complexo. Só para a gente não minimizar... Não. Porque eu acho que o pior é isso, tanto é que é a escravidão humana, você escravizar o outro, fazer o outro se subjugar a você. E na questão do comércio de escravos, havia toda uma estrutura por trás, porque não era só escravagista, não era só os comerciantes, não eram só os políticos envolvidos. Há uma sociedade que era conivente. E a questão, quem produzia os navios? Quem produzia as correntes? É todo mundo envolvido, de certa forma, em graus diferentes. Né? Porque todo mundo estava ganhando com isso. Quem usava o tabaco? Quem usava o açúcar, que sabia que vinham de colônias onde eram utilizados escravos? Então, assim, é muita gente envolvida com isso. Não é só escravagista, não. O escravagista é um deles. E as pessoas que trabalhavam com eles? Né? Muito grande. Aí existe todo um sistema de legitimização desse processo, né, de escravização. Mas se nós olharmos também para o dia de hoje, para certos contextos em que, por exemplo, a violência doméstica do homem para a mulher, em certas sociedades isso é legitimado, por exemplo, como no Médio Oriente. Mas mesmo nas nossas sociedades ocidentais, isso também acontece porque está sobre o segredo das quatro paredes e por exemplo, a mulher não é um vexame também vir para a sociedade e vir falar sobre a sua condição. Portanto, há sempre ganhos secundários que a pessoa, ou uma tentativa de se preservar em certos aspectos que são, de certa forma, mais fortes para ela, para não sair daquela condição. Mas é uma forma de escravidão. Exatamente, a escravização da mulher. E tanto na aristocracia inglesa, quando eles faziam aqueles casamentos com pessoas de interesse, né, pessoas com dinheiro, já era um arranjamento econômico, né, porque às vezes a mulher nem queria casar com aquela pessoa. Ela era apaixonada, amava outro homem, mas ela tinha que casar com aquele que a família escolhia, porque aquele casamento ia trazer mais benefícios para eles. É um tipo de escravização. Tanto é que a mulher não estudava, ela não frequentava universidades. Né? Fala, Michel. Alô? Uma sugestão na fatuística, a escravidão nos campos de concentração. Você podia comentar um pouquinho essa ideia? Eu não coloquei isso, eu citei o verbete campo de concentração, mas é uma escravidão, porque eles já estão, eu já escrevi esse verbete, já foi defendido. Mas é um tipo de escravidão também.
Porque a pessoa fica sem alimentação, não tem salário, nada, vive em condição subhumana e ainda tem que trabalhar para aquele que ainda está te ameaçando de matar caso você não trabalhe para ele. É um tipo de escravização também. Bom, Fatologia, página 17, quarta linha. Gostaria que comentasse o tráfico de pessoas para trabalhos forçados e a exploração sexual nos dias atuais. Essa que é a atual escravidão moderna, né? Que inclusive tem vários órgãos não governamentais que combatem, que fazem pesquisas. Inclusive eu até citei aqui a Walk Free Foundation, que ela faz esse tipo de trabalho. E você vê agora em países africanos, eu assisti uma reportagem na televisão, que eles são levados à Europa, é aquela história, com a promessa de trabalho, chega lá, para trabalho sexual forçado, sem salário, o passaporte é confiscado, e tem inclusive ativistas da ONU que estão combatendo esse tipo de prática e defendendo essas pessoas, porque na Europa tem leis, na Itália principalmente, que essas pessoas têm o direito de se defender e voltar para casa. Tá certo? Eu tenho peço desculpa. Eu tenho um colega pesquisador na Universidade de Santa Bárbara, na Universidade da Califórnia, que ele é um psicólogo social e está a estudar a questão da escravidão, e ele refere, eu fiquei assim um pouco chocado, que hoje em dia há mais escravos nesta caracterização da escravidão, da subjugação e do trabalho escravo, do que houve em qualquer momento da história. Hoje existem 80 milhões de escravos nestas condições, hoje em dia, 2014. É isso mesmo. Até na Inglaterra já vi reportagem na televisão de empregadas domésticas serem mantidas como escravas e ameaçadas, né? São pessoas que chegam ao país de forma ilegal, a pessoa, para quem o patrão sabe disso, e ameaça a pessoa, então ela mantém a pessoa escrava. No Brasil mesmo. Isso tem no Brasil também, escravidão? Em fazendas, tem a questão que seriam funcionários. Algumas reportagens, E a forma deles prenderem, eles colocam que o funcionário ele tem que consumir tudo da venda, né, da vendinha que o próprio dono da fazenda coloca. Só que aí ele nunca consegue pagar todas as dívidas, então ele fica preso naquele comércio ali. Tem então, a questão de pagamento de dívidas também. Aqui, trabalhadores escravizados resgatados nas zonas de expansão da fronteira agrícola no Brasil, atingindo a maior parte trechos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso. Por esse sistema de endividamento. Exatamente. Oi, eu quero fazer uma sugestão na sindromologia, acrescentar, se você achar pertinente, a síndrome da dominação. Que eu acho que é um assunto, pelo menos, principalmente com enfoque conscienciológico, que enriquece bastante o processo. Com relação à escravidão atual, eu quero dizer que aqui na nossa cidade, eu conheço algumas pessoas ligadas aí ao Ministério do Trabalho, e é super comum trabalho escravo aqui em Foz. As paraguaias, mulheres, vêm para trabalhar de babá, funcionárias, sem direito a férias, 13º, e com salários assim que é equivalente a 1/4 do salário que são pagos para as domésticas brasileiras, que é a condição análoga à escravidão, principalmente nessas famílias árabes. Então aqui é extremamente comum hoje. O que se observa no que se chama de escravidão moderna é que são pessoas que têm um poder econômico, financeiro muito baixo, dependem daquele trabalho para sobrevivência, para pagar despesas básicas, e isso acontece em todo lugar. E mesmo as leis que existem hoje, com todos os órgãos defendendo isso, eu não sei como isso vai ser acabado. Por isso que eu penso a questão do comportamento, a questão intraconsciencial é muito importante. Eu acho que sim. A questão do outro dominar, subjugar o outro. E uma situação que eu gostaria que você aprofundasse, se você puder, é a relação dos regimes monárquicos com o processo da escravidão, que parece que são duas patologias complementares, né?
É, a questão da dominação, que tem aquela questão do, inclusive no feudalismo, né, de você pagar altos impostos, né. Então, acho que aí também entra. Outra coisa que eu vi uma relação com a escravidão é a questão da prostituição. Até que ponto a prostituição não chega a ser uma escravidão também? A exploração sexual. É exploração. Mas a própria prostituta, é. Que vínculo, que fissura tem de escravidão nesse aspecto? Outro fato também são as confecções em São Paulo, os bolivianos. Os bolivianos também, é. Mas agora tem um instituto, tem um órgão da Polícia Federal para atender esses imigrantes, para eles poderem legalizar a situação no Brasil. Eu acho que isso foi uma atitude muito boa que o governo tomou, para legalizar essas pessoas. A gente pode ir mais longe, tem escândalos de empresas multinacionais que transferem a sua produção para países, como por exemplo alguns países na Ásia, né, onde você tem um trabalho que é praticamente trabalho escravo. Acho que o maior é com um trabalho infantil. Bangladesh é o maior. Também, justamente. Então, tem esse processo forte em empresas de renome. Eu particularmente, eu conheci pessoas que foram levadas do Brasil, em favelas do Brasil, meninas novas, assim, menor de idade, para trabalhar aqui no Paraguai de prostituição, até uma certa idade. Uhum. Eu conheci particularmente, né? Está mais próximo do que a gente pensa. Né? Eu gostaria de trazer um fato da prostituição, baseado numa denúncia da TV Globo através de uma novela que foi Salve Jorge, onde as prostitutas eram exploradas, eram levadas, chegavam no país, elas perdiam o passaporte e tudo. Só que o que ocorreu com isso? A Polícia Federal começou a descobrir e eles conseguiram desmembrar uma quadrilha de tráfico de prostitutas. Então, você veja bem que uma novela, se você levar em consideração os fatos, analisar os fatos, eles te dão condições para que você possa fazer algo. Então, isso foi acho que um grande avanço. Não conseguiram desbaratar todas, mas uma já foi desbaratada. Isso saiu na revista Veja. Perfeito. Vamos lá, continuando aqui. Ainda em Fatologia, página 17, sexta linha, de baixo para cima, poderia exemplificar a anulação da personalidade individual? Sim, quando a pessoa te domina, você não pode fazer aquilo que você gosta, a consciência não pode expressar aquilo que ela é. Então, ela fica anulada. Imagina você ter um temperamento forte, dinâmico, que gosta de agir, de tomar decisões, e ver uma pessoa que não deixa fazer o que você quer. Porque você foi vendido, foi comprado por alguém, e você tem que trabalhar de forma escrava, subhumana, fazendo só o que o outro quer para atender o interesse do outro. Você vai anular sua personalidade. Como que você vai ficar? Você já se viu numa situação dessa? Isso aí também responde um pouco a pergunta do Luiz, lá da questão da relação com a monarquia, né? Porque você não podia dizer o que queria, nem fazer o que queria. Você era meio escravo, principalmente se estivesse dentro da corte, né? De todo o regime do rei lá, e como é que as coisas iam andar. Agora, eu só queria continuar. Só pedir para a gente só continuar um pouquinho, aí eu já volto aqui para a gente, para poder equilibrar, tá bom? Professora Juliana, Fatologia, página 17, sétima linha. Poderia exemplificar a sutileza da atitude escravagista nas ações pessoais? Isso eu já comentei um pouco, mas por exemplo, aquela pessoa que gosta, aquela pessoa abusada, folgada, vamos dizer. Ela manda, desmanda, faz isso, faz aquilo. É a personalidade da pessoa, ela gosta de mandar. Ela gosta de estar por cima, mandando, dominando, manipulando. Até que ponto a manipulação de informação não é um tipo assim de comportamento escravagista? Né? Cadê a glasnost? Não é? Manter a transparência. Sinergismologia, página 18, segunda linha. Ocorre o sinergismo conflito interno, conflito exterior, quando o conflito interno é homeostático e produz uma crise de crescimento?
Exato, porque aqui eu pensei da seguinte maneira, esse sinergismo. Você tem um conflito interno, intraconsciencial, você quer dominar o outro, você quer subjugar, e o conflito exterior é com relação à escravidão. Então ele escraviza o outro, ele subjuga, ele domina, ele não deixa o outro fazer o que quer, ele tem que atender o interesse dele. Foi nesse aspecto. Mas se a pessoa tem um conflito também interior, uma reciclagem, isso também vai refletir exteriormente no comportamento dela com as outras pessoas ao redor, né? Vai produzir um efeito halo de mudança com todos que ela convive. Só uma ponderação é que ele coloca, isso vem de Ribeirão Preto, coloca o conflito interno é homeostático. Eu acho que, na minha acepção, o conflito não é homeostático. Agora, a solução para o conflito, ela pode ser homeostática. Aquele desconforto. Então, a superação deste conflito, aí sim a pessoa alcança uma condição de homeostasia. Mas aqui eu foquei mesmo no verbete mesmo, na questão da pessoa, do conflito interior dela, que a pessoa que escraviza a outra não deve ser bem resolvida. Justamente. Não é. Por isso que não é homeostático. Não é homeostático. Então, acho que essa premissa só da pergunta não se adequa como ele colocou, né? Códigologia, página 18, segunda linha. Poderia exemplificar os códigos de condutas sociais seculares presentes hoje no Brasil? No Brasil? Poxa, ia falar... a Família Real de Petrópolis. Família Real de Petrópolis. E tem, o Brasil tem muito... Mas não é secular, né? Mas o Brasil tem muita questão religiosa, muito arraigada, mas tá muito associado, eu acho. Monarquia com religião, né? É tudo muito arraigado no Brasil, a questão da religião. Justamente. Eu vejo essa questão, Ai, se Deus quiser, ai, graças a Deus. Tudo é se Deus quiser, né? Ai, se Deus quiser... Só que o secular aqui é no sentido de século, não de laicidade. Eu pensei, por exemplo, nas questões tribais. Seculares de tempo. Das questões tribais da África. Estaria certo, o que você falou está correto. Das sociedades de castas, na Índia. Perfeito. Tecnologia, página 18, última linha. Poderia citar exemplos das principais técnicas de controle social utilizadas atualmente no Brasil? Eu acho que aqui é controle da imprensa, da informação. Tem uma moderníssima, Bolsa Família. Bolsa Família. Esse é um ótimo controle social. Entra essa ditadura branca que a gente vive, mas ninguém fala, que é ótima, né? Porque todo mundo aplaude a Dilma, né? Porque ela está salvando os pobres, né? Mas é a questão consciencial, não tem mudança. Não tem. Né? Tanto que na eleição, parece que houve denúncias nesse sentido, que carros no interior do Nordeste afirmavam que se não votasse na candidata tal, iria se perder o Bolsa Família e tal, a pessoa poderia perder aquilo. Eu vi isso também. Então, foram em várias regiões. No microfone. Interessante, porque aconteceu aqui em Foz. Eu recebi de amiga minha que a própria empregada dela falou, estava desesperada, porque ela tinha que votar, senão ela ia perder a questão. O próximo governo não ia dar. Telefonaram para ela, dizendo que o próximo governo não ia dar Bolsa Família e que ela também não ia conseguir a casa, porque eles ficam no processo da Minha Casa Minha Vida, né, na lista, e que também não teria nova casa. No Brasil tem uma manipulação de massa através do governo. Né? É um tipo de socialismo, né, que não se fala, né, que a gente vive uma democracia, né? Mas você é obrigado a votar, senão nem passaporte você tira. Concurso público você não pode prestar. Então, assim, a gente vive uma democracia que não é democracia. Mas aí é uma questão delicada, porque você pode... Não vejo que a obrigação de votar retiraria a condição da democracia. Por quê? O voto é um caso no Brasil, especificamente, que é direito e dever simultaneamente. Mas um dos argumentos é que você, na hora que você vai decidir pelo rumo de um país ou de uma cidade, que você faz parte e outros fazem também, é dividir a responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que é uma justificativa lógica. Você tem obrigações sociais. E se você não tem aquilo como obrigatório, alguns decidem, sendo que a responsabilidade são de todos. E você transfere a responsabilidade só para alguns que resolveram ir. Então, eu acho que nesse sentido não anularia a democracia. Agora, existe um sistema
horrendo, vamos dizer assim, dentro do nosso sistema eleitoral, que na verdade você, primeiro, pode votar num candidato, só que tem um sistema de legenda que os votos dele, se ele não ganhar, vão para a legenda que ele faz parte. Então, muitas vezes você vota em alguém e, na verdade, o voto vai para outro. Por isso que a gente tem absurdos aqui do ponto de vista político no Brasil, onde você tem artistas, cantores, sertanejo, atletas que puxam voto e você, com isso, leva aqueles mesmos candidatos de sempre, que roubam sempre, com base nesses puxadores de voto. Então, você vota em alguém e, na verdade, o outro recebe seu voto muitas vezes. Esse é um problema. E outro, que, na verdade, a gente não tem democracia, porque a gente tem aqui uma lei que é a partidocracia. A lei dos partidos no Brasil obriga o eleito, né, seja a função que ele tiver, por exemplo, um deputado, ele tem que votar de acordo com a diretriz que foi estabelecida pelo partido. Caso ele não siga aquilo, ele pode perder o mandato em função do partido. O partido mesmo pode tirar o mandato dele. Mas aí, né, eu não poder tirar um documento, que é um direito meu, também é algo errado. Não, mas aí é porque aí é uma questão jurídica. Você pode ter isso no ordenamento jurídico em qualquer parte do mundo. Você tem redução de determinados direitos, restrição de direitos, esse é o termo, a partir do momento que você também não atende certas obrigações civis. Então, você pode ter restrição de direitos civis no momento em que você não atende certas obrigações civis. Exemplo, no Brasil, em alguns países, seja mais desenvolvido, você tem o Instituto da Objeção de Consciência. Quando a pessoa ela se recusa a seguir uma determinada lei, alegando conflito de fórum íntimo, conflito moral. Pode ser por religião, por filosofia, convicção, de outra forma. No ordenamento no Brasil, hoje, isso já está um pouco embutido ou atendido quando uma pessoa ela pode se recusar, no caso homem, se recusar a fazer o serviço militar, né, alegando objeção de consciência, mas tendo que prestar serviço alternativo. Então, veja, ali já foi considerado. Agora, se a pessoa, além de se recusar ao serviço militar, alegando, por exemplo, ser pacifista, que não admite trabalhar com armas e tal, e também se recusar a atender, a fazer o serviço alternativo, né, prestar o serviço alternativo, aí ela pode ter restrição dos seus direitos, por exemplo, de voto, de uma série de outras coisas. Então, isso dentro do processo jurídico, você tem direitos e deveres, não dá para a gente dissociar. Eu acho que, nesse sentido, a África ela é muito avançada, porque a Carta dos Povos, né, de Direitos Humanos lá fala dos deveres também. Quando você tem, por exemplo, na ONU, ainda em 48, né, na Carta dos Direitos Humanos, é só dos direitos humanos, não fala dos deveres humanos. Então, essa noção de direito e dever, a gente tem que estar trabalhando. Então, nesse aspecto aí, eu vejo que o Brasil não é democracia por uma série de outros motivos, né? Mas, nesse aspecto... Bom, efeitologia, página 18, segunda linha. No Brasil, quais tipos de trabalho autoescravizante costumam gerar o workaholismo? Como a própria Consim pode diagnosticar se é ela workaholica? Eu coloquei isso por causa da minha experiência, porque eu estava entrando no workaholismo, porque era 12 horas trabalhando durante 6 semanas, de segunda a segunda, sem parar. E eu estava ficando maluca, porque eu, obrigada a fazer uma coisa, tinha que trabalhar daquele jeito e daí você só trabalha. Não fazia academia, não fazia nada. E quando eu saía de folga por 3 semanas, eu só queria dormir. E em 3 semanas eu não conseguia recuperar, eu não descansava. Aí eu já tinha que voltar e entrava de novo naquela loucura. Então, é um workaholismo. O rolo compressor daquilo? É um rolo compressor, Agora uma questão de Goiânia. Professora Juliana, poderia analisar cosmovisiologicamente a situação de extrema exaustão dos caminhoneiros na nossa nação brasileira atualmente? Eu vi uma matéria atualmente sobre os caminhoneiros que agora eles estão trocando o rebite pela cocaína. Porque a cocaína, parece que eles ficam ligados 24 horas, eles não têm sono. O rebite tem
um tempo, né, que ele age, e depois a pessoa volta a ter sono. Mas não deixa de ser assim um tipo de escravidão, porque eles têm que cumprir o horário, eles têm que fazer a entrega, né? Eles têm que cumprir uma série de exigências, porque senão eles perdem o trabalho também. Eu acho que é um pouco abusivo também, né? E considerando a situação das estradas no Brasil, né? E entra naquilo que você estava falando antes do workaholismo. O workaholismo. Que acaba também entrando no rolo compressor. É. Paradoxologia, página 19, uma questão agora de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Poderia expandir o paradoxo do ato de controlar com sims, demonstrar descontrole de si próprio? Aquela pessoa que quer controlar tudo, quer controlar todo mundo, toma conta de tudo que outra pessoa faz. Mas e ela? Geralmente esse tipo de pessoa, ela é uma pessoa desequilibrada. Se você aperta a pessoa contra a parede, ela reage, ela cai fora, ela não enfrenta. Por quê? Ela controla os outros, mas ela não tem o controle de si mesma. É uma falha isso. Né? Professora Juliana, Parafatologia, página 18. Final da primeira linha. As evocações baratrosféricas, poderia relatar algumas parapercepções em relação ao assunto? Bom, das parapercepções que eu tive, por exemplo, enquanto eu trabalhei nesse país, nesse sistema, né, maluco, assim, você sente o holopensene opressor, carregado, pesado. E as consciências também. Você percebe, dentro do escritório eu percebia todo o ambiente tenso com as pessoas. Não pode falar assim com fulano, não pode agir assim com cicrano, fica quieto. Reunião 5h30 da manhã. Deu 5h30, a porta fechou, chegou uma pessoa, 2 segundos mais tarde está fora da reunião, chegou no escritório e levou esporro. Então era assim. Né? E os chefes, você viam que eram assim, cabeças indicadas, porque de conhecimento técnico na minha área eles não tinham. E chefes locais, quer dizer, esse comportamento não, ou chefes não? Tudo fora? De fora. Chefes de fora, não tinha chefe local. Chefe local tinha o cara da manutenção, mas quem estava ali na parte técnica de produção, controlando tudo ali, era tudo estrangeiro. Entendeu? Em vez de ajudar, né? Não, porque eles falavam mal do país, falavam mal das pessoas, mas estavam ali, claro, por causa dos benefícios, né, do salário e tudo mais, mas detestavam o país. Agora, incrível, né? Uma repetição do passado, explorando, colonizando. Mas ali foi o local que eu mais vi isso assim de forma clara e exacerbada. Porque eu trabalhei em outras empresas na África, que as pessoas se interessavam pela cultura, as pessoas interagiam com as pessoas locais, entendeu? Tinha assim um convívio mais sadio, mas nessa que eu trabalhei não, até o restaurante era separado. É assim, para os peões e para os chefes e expatriados. A comida já era diferenciada. Que coisa, né? É. Sinergismologia, página 18, terceira linha. Essa é uma questão de Florianópolis, a anterior também. Poderia detalhar o sinergismo, escravagismo, belicismo? Não seja de ser uma atitude bélica, né? Total, né? Total, né? Tanto é que teve uma pessoa que falou sobre o trabalho escravo em campos de concentração. Tem tudo a ver, né? Porque você escraviza e você ainda usa as pessoas como arma de guerra. Né, como troca, como moeda, né, no caso na guerra é isso que eles fazem, né, troca de prisioneiros. Os prisioneiros trabalham, né, de forma escrava, então está tudo relacionado. O próprio início da escravidão, que é o início da humanidade, muitas vezes quem são os primeiros escravos? Os inimigos prisioneiros de guerra. Das tribos, né? Os prisioneiros de guerra eram transformados. Os gladiadores eram Roma, justamente Roma. Isso. Eles eram prisioneiros. Tudo prisioneiro. Aquele filme O Gladiador mostra isso. Isso em África também era um padrão, não é? A África foi descaracterizada pela colonização dos países europeus. Eram pequenos reinos e que tinha a sua geopolítica, muitas pequenas guerras, e os reinos faziam dos inimigos escravos. E foi a partir desse sistema que os europeus aproveitaram para a mercadoria, fazer a mercantilização dos escravos. Portanto,
Os europeus no início iam lá comprar os escravos. Não iam angariar escravos, iam comprar os escravos a tribos que tinham feito escravos. E muitas vezes quem vendia os escravos era um chefe de tribo, um negro, vendendo, comercializando outros negros para os brancos. Então havia toda uma comunicação, uma conivência entre o escravagista e o chefe de tribo. Né? E era escravagista também. Era escravagista também. Então não era só branco, era negro também. Né? Porque nessa história toda de escravidão, quando se fala no assunto, o branco é o algoz e o negro é a vítima. Na maioria das vezes, sim, mas também tinha o contrário. Né? Todo um sistema, não é? Um colaboracionismo já exato, a partir dali. Mas vamos lá, Nicolas. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é na fatologia, página 17, na 6ª linha, de cima para baixo. Podia explicar a autorresponsabilização de nações em reparar séculos de comércio humano por meio de leis racistas e discriminatórias? Isso é o que acontece no Brasil com a lei de cota nas universidades para negros, né? Eu acho que só piora a situação. Porque daí vira o racismo contra o branco. Porque existe branco pobre, também existe o negro pobre. Não é todo branco que tem dinheiro e tem condições de uma universidade. Tem o branco que também não tem condição de entrar numa universidade. E hoje o sistema público educacional no Brasil está péssimo. Você me permite complementar? Sim. Há um desvio nisso horrível, porque assim, o negro não deixa de entrar na faculdade por ser negro. Por exemplo, num vestibular ou hoje o Enem, quem está corrigindo não vê, aquele ali é negro, eu vou dar uma nota mais baixa. Não está escrito. Ele não chega porque não tem uma educação pública adequada. Exato. Então, se faz esse artifício das cotas e não se resolve o problema real. O problema real, que é da educação, de ter uma educação boa, não é resolvido. Mas daí exacerba o racismo entre as pessoas. E isso no Brasil está ficando pior. Toda vez que eu venho para cá, está se falando de racismo. Eu vi aquela questão do goleiro, que a menina ficou chamando de macaco. Levaram aquilo a um ponto que até o Pelé comentou a situação. Agora, por exemplo, na África do Sul, no passaporte está escrito branco, negro. Isso tem no passaporte. Aqui no Brasil não tem isso. Agora lá se fala muito que o negro não teve educação. O Mandela era advogado. E enquanto ele estava preso, ele terminou o mestrado dele. Então tem muita falácia também. Muita falácia. Para quê? Não, tem absurdo. O que tem por trás disso? A lavagem cerebral. Porque na época do apartheid, os americanos estavam infiltrados na África do Sul. E isso não é comentado. Então, o apartheid na África do Sul, que foi um regime de exemplo de segregação racial fortíssimo no mundo, foi alimentado por gente que nem era da África do Sul, que estava por trás incitando violência, incitando um monte de gente para manter aquele sistema daquela forma. E na época do apartheid tinha educação para as pessoas. E hoje, que tem um presidente negro, super corrupto, poligâmico, recentemente, acho que até casou já com a 8ª esposa, todo mundo deixa ele no poder, porque ele é negro. Porque as pessoas, incluindo os negros, também não gostam do governo dele. Mas mantém. Por quê? Por causa da fidelidade. Porque tem medo do branco voltar ao poder e instituir o apartheid de novo. Que é um tipo de racismo também. Racismo. Quer dizer, só porque ele é negro, então eu vou apoiá-lo também. Não é o caso. Agora lá é o racismo contra o branco. Acaba continuando o mesmo processo. Mas o Nicolas tinha mais questões. Na página 19... em antagonismologia, na última linha, o antagonismo, defesa do clã, megafraternidade. Essa questão da defesa das pessoas, por exemplo, do grupo Karma. A pessoa defende muito a família dela, mas se ela tiver que defender uma nação, defender uma causa no mundo, ela não defende. Ela não pensa nas pessoas que estão fora daquele meio, que tem uma relação com ela. E em sindromologia, na página 19 também, na 2ª linha, a síndrome da ectopia afetiva. Aqui é a questão do comportamento deslocado, né? Então, essa questão da escravidão, a pessoa age de forma patológica, né, desviada, anômala,
e que gera toda essa questão do escravagismo, que vai depois implicar nas interprisões grupocármicas. Então, é o comportamento deslocado da pessoa, não é um comportamento homeostático, sadio. Ele é totalmente patológico. Ok, vamos lá. Juliana, por favor, você pode me falar, na página 18, ciclologia, falar um pouco sobre o ciclo das lavagens cerebrais seculares? Isso que a gente estava falando, até o Loche comentou, que a pessoa coloca aquela pessoa numa posição de escravo e ela vai ser escrava a vida inteira. Aí ela vem em outra vida, ela vem com aquela questão de subjugar, de ser subjugado. E ela encontra, de repente, com uma pessoa que tem um comportamento semelhante ao do passado e ela deixa ser subjugada de novo. Que é o que a Igreja Católica faz, né? A gente pode ver isso até aí, né, olhando a questão da consciencioterapia e a conscienciometria também, o sádico e o masoquista. É uma relação sádico-masoquista. Então, do processo da patologia que acaba se criando. Quer dizer, o sádico gosta de bater e o masoquista gosta de apanhar. Então, você fica numa condição, alimenta aquilo. É o processo de alimentação. Isso é muito visível. Tem casos, foi citado aqui a questão das mulheres, né, que violência doméstica. Mas você vai ver que tem determinados estudos dentro da vitimologia de mulheres que vão em busca desse padrão. Ela sai de um relacionamento onde ela apanhava, ela entra em outro relacionamento onde ela apanha, ela vai para um terceiro onde ela apanha e vai num quarto. Não estamos dando razão a isso, não estamos querendo culpá-la, mas existe uma patologia que ela busca esse tipo de padrão. É um padrão, né? É um padrão que ela vai repetindo. E chega a um momento em que, mas porquê eu? Porquê é que eu escolho sempre este tipo de homens? E também existe também o caso dos homens que escolhem determinado tipo de mulheres. E não só isso, quando ela tem... A questão é tão patológica que ela não consegue sair da relação. Ela poderia sair, tem o seu emprego, tem uma série de condições, mas dentro desse aspecto ela não sai daquele... Ela até se questiona, mas vai sempre cair no mesmo. Agora, tem situação também, eu tenho amigas assim, tá? Mulheres bem-sucedidas, bem posicionadas na carreira, têm dinheiro, já foram casadas, não querem saber mais de casamento, mas que se relacionam com homens onde elas deixam o homem assim abusar de certa forma. Então ela paga a conta do homem. O homem, ele tem trabalho, tá? Eles já são mais ou menos da mesma idade, mas ela faz tudo por ele. E você vê e fala assim, mas por que ela está com esse cara? Por que ela está fazendo isso? Ela pode ficar com outra pessoa? Mas é isso que ela quer. Tem isso também. Se a pessoa quiser, ela pode sair disso, né? A força de vontade. A submissa, por exemplo. Exatamente. Agora, tem aquela situação que, às vezes, a mulher não tem uma condição econômica favorável a ela, ela não é independente, ela não tem educação, mas ela se casou com uma pessoa onde vai dar essa segurança para ela, econômica. Tem tudo isso também. Isso, é mesmo. Tem esses casos também, que você não entende, mas às vezes ela tem filho pequeno e ela precisa alimentar, precisa da educação para as crianças, e ela se submete àquilo. Ela sabe daquilo, o sacrifício que ela faz. Perfeito. É de caso pensado. Aí, antigamente isso era até mais comum, né? Hoje isso está cada vez, vamos dizer assim, esse fator econômico já está tendo uma minimização, né? Apesar de haver. Posso fazer outra? Pois não. Na página 19, antagonismologia, gostaria de que ela falasse um pouco sobre antagonismo, relação transformadora, coleira social do ego. É aquela situação, a coleira social do ego. A pessoa que fica numa situação porque ela está tendo algum benefício. Por exemplo, ela ocupa uma situação dentro da sociedade que ela tem dinheiro, ela tem posição, ela tem tudo, mas ela fica ali por quê? Ela não quer sair daquela condição, porque ela quer mudar, ela quer sair daquilo, mas ela não sai porque ela prefere ficar naquela situação. E se ela perder o status social, como é que vai ficar? Né? Se ela sair, sei lá, de uma posição muito boa, ela vai ter um trabalho e ir para uma situação que ela não vai ser reconhecida mais como aquela pessoa. Né? Liana, talvez uma sugestão, não sei se você abordou aqui em algum outro ponto,
Está bem relacionado a isso que você falou. Tem uma expressão que é algema de ouro. Não sei se você já ouviu falar. Não. Algema de ouro. E tem a ver com essa coleira social do ego também. Algema de ouro é o seguinte, acho que você deve ter visto isso muito lá também na África, ou ainda vê. É quando uma pessoa ela assume um emprego, né, entra numa empresa e ela ganha muito bem, tem até tem benefícios, tem um salário acima da média e tal, só que ela, entre aspas, vende a alma para a empresa, quer dizer, ela não tem mais tempo para nada. Ela trabalha 12 horas por dia, ela fica em função, leva trabalho para casa, tem que trabalhar final de semana em casa com as coisas da empresa. Então tem essa expressão, ele acaba sendo um workaholic, mas porque a demanda da empresa é muito grande e ele fica em função de que é um salário maravilhoso, tem muitos benefícios, né, tem um certo status, mas também a sua vida fica anulada em função do trabalho da empresa. Então, a algema de ouro é parecido. É uma condição que seria interessante você, de repente, ressaltar também. É uma espécie de escravidão também. Eu acho que elas são sinônimas, não? Algema de ouro? Não, essa expressão é para o trabalho. Por isso que fala de algema de ouro. Porque a pessoa está se algemando, ela está se prendendo, só que ela está ganhando, é isso que é o problema. Mas ela se deixa escravizar, então. Ela se deixa. Porque a questão da algema, né? Você vê as algemas dos escravos. Isso, né? ela fica presa, entendeu? Mas é de ouro, por isso que ela fica, entendeu? De latão. É voluntário. Mas e é patológico, né? Pensei também que isso poderia acontecer em outros setores da sociedade, por exemplo, no matrimônio. Não deixa de ser uma algema de ouro. Até que a pessoa resolve se mas aí é a expressão ela é utilizada no ambiente de trabalho. No casamento já não é feito dessa forma. Aliança de ouro, não. Aliança já não deixa de ser, né? Mas a expressão é uma expressão para a parte profissional mesmo, a algema de ouro. Geralmente quando a pessoa ela ganha muito bem, tem muitos benefícios, só que a sua vida também se restringe, se reduz agora ao trabalho. Eu vi isso aqui no Brasil também. Mas isso tem em todo lugar. Isso em todo lugar. Você vê aquele cara, todo mundo foi embora, ele fica até 10 da noite na empresa. Obrigada. Tem verbete sobre o tema algema de ouro. Tem o verbete, né? Eu acho que tem coleira do ego também. Eu acho que tem. Tem, né? Tem, né? Tem. Então, aí vale a pena conferir. Tudo é derivação do mesmo tempo. Até que Ponce também, escravagista, não estava numa coleira do ego. Totalmente. E às vezes ele era contra. Né? Sem dúvida. Juliana, você podia falar aí na página 19, numerologia, a segunda linha? Escravização humana pela família. Aonde? Em numerologia, página 19, escravização humana pela família. Onde é que está? Segunda linha. A escravização humana pela família. Pela família. Eu acho que vai um pouco nessa linha do workaholismo. Porque tem muito... Olha, eu tive assim, um contato com uma pessoa numa empresa que eu trabalhei aqui no Brasil, que ele trabalhava, era workaholic, e ele falava, isso é para minha família. A pessoa se sacrifica de certa forma para manter também o status da família, dar o melhor ensino para os filhos. Então é nesse aspecto que eu quis colocar. Respondi? Aqui, logo depois, na escravização humana carreirística, poderia entrar entre parênteses o algema de ouro. Algema de ouro. Entre parênteses, só para expressão. Logo depois você tem, no final dessa segunda linha. Entre parênteses, porque aí fica bem encaixado o que a gente estava falando. Porque acho que a pessoa ficou obcecada, sabe, com alguma coisa. Juliana, na quinta linha da fatologia, final da quinta linha, escravidão como forma de autovitimização de raças. Você tinha falado que, naquela hora que eu falei de subjugação, você falou, não, lá na África o que acontece, muita vitimização. Você pode me dar esse olhar assim? E eu acho que isso acontece aqui no Brasil também, de usar a cor da pele para obter vantagens. Não tem questão dos judeus que ainda falam que sofreram com o Holocausto? Mesma coisa. O Holocausto já acabou, a escravidão já acabou. Teve branco que foi escravo, não foi só na África, não foi só africano. Então por que está usando isso? É uma autovitimização. Só uma sugestão também ali, quando você falou da escravização humana pela família, que é o que ele perguntou, né? O André perguntou,
Ainda há pouco você comentou dos casamentos arranjados, né? Também. Talvez entre parênteses aqui, também ficaria bem evidente para ilustrar. Casamentos arranjados. Não é? Você comentou que a escravização, sobretudo da mulher. Da mulher, é. Ela tinha que se submeter àquilo. Então, isso é pela família. É. Né? Acho que esse aí entraria bem, de repente, aí se avalia se vale a pena. Agora tem também a questão infantil, né? O trabalho infantil. Também. Os próprios pais, né? É. Agora, por exemplo, a família da minha mãe. Antigamente, não só a família da minha mãe, mas filho era uma questão de mão de obra. Se tinha filho, não porque queria ter filho, botar uma pessoa no mundo para educar, para contribuir para o mundo. Não, é para produzir. Agora você está falando uma coisa, eu me lembrei, acho que é interessante também a gente pensar. Eu conheci uma pessoa vindo no avião e ele é de base islâmica. Com isso eu não quero dizer que todo islâmico pensa assim, mas ele pensava. Ele falava o seguinte: não, eu tenho 40 anos, eu quero agora chegar a 6 filhos, já estava com 4, porque com isso a gente vai ter mais islâmicos, para que se tenha mais islâmicos no planeta Terra. O objetivo é ter filho para ter mais islâmicos, para preponderar os islâmicos. Então, isso tem aí uma escravização ideológica fortíssima. Você falou da produção, né? E aí, quer dizer, não é para a produção, mas sim para a ideologia, para superar a hegemonia, quer dizer, crescer, buscando, né? A hegemonia daquela ideologia, através dos filhos. Tá vendo? É uma escravização ideológica. Exato. Então é interessante a gente pensar, né, ver essa mentalidade. Mas na família da minha mãe isso ocorreu, porque meu avô ele tinha produção de cachaça. Meus avós tiraram minha mãe e minha tia da escola para poder trabalhar na moagem de cana. Mulher, os homens poderiam escolher entre estudar e ter um caminhão para trabalhar. Tá entendendo? Que é isso, né? Isso aconteceu na minha família. Agora, isso vem de quê? Cana, açúcar. Nada é por acaso. Tudo tem relação. Só uma perguntinha, né? Sutil. Então... Mas isso aconteceu com meu pai também, só que diferente, porque meu pai, ele morava na fazenda, que meu avô trabalhava, ele era administrador da área de produção de cana. Olha aí. E meu pai trabalhou anos, meu pai e meus tios, sem carteira de trabalho assinada, sem um salário decente. É um tipo de escravização. Não, e é interessante porque por muitos anos a base da escravidão foi o comércio de açúcar. Exatamente. É por isso que eu estou falando. Não, em São Paulo só tem cana, né? Mas no mundo, né? Tanto que no processo abolicionista, uma das campanhas era: você vai utilizar açúcar com sangue? Porque era aquele açúcar que as pessoas consumiam na Europa. Por trás dele tinha sangue. Mas naquele filme, o sangue dos escravos. Jornada pela Liberdade, aparece uma loja com cartaz dizendo: aqui nós não usamos cana vindo da Jamaica ou das colônias que tinham escravos. Foi na época que começou o movimento abolicionista lá. É muito interessante ver, né? E quando você vai vendo essas ligações genealógicas, né? Não, fora a daquela personalidade consecutiva que também tem. Sim, então, mas você vê, então, isso que eu estou falando, aí você vê o resquício hoje, né? É muito interessante para a gente estudar. É muito interessante. Mas, vamos lá. Cristina. Juliana, na efeitologia, página 18, pode ampliar o penúltimo item, o efeito halo da ilogicidade grupal. Sim, porque é essa questão da lavagem cerebral, né? A pessoa subjugada, se deixar subjugar, e isso vai ficando até quando? Aquele efeito, né? Que vai se expandindo, né? Porque a pessoa se deixa, o outro, ele subjuga, porque ele é da personalidade dele, e aquilo vai se expandindo, né, até as outras áreas da sociedade. Porque o efeito halo, ele está psicologicamente, ele é associado a essa generalização, né? Exato. Tem-se no caso aí como você abordou, tem uma ilogicidade num contexto e aquilo vai se ampliando para outros. Tanto é que tinham vários países europeus que, né, comercializaram escravos, né? Mais uma pergunta.
da maniologia, página 19, pode assim pontuar os itens que você colocou? Estão bastante interessantes. Assim, a etnomania é a questão da questão étnica, né? A questão da etnia, né? A megalomania, a pessoa megalomaníaca que quer tomar conta de tudo. O tirano, que gosta de se apoderar do outro. A questão da política, a questão da patologia, a questão da apriorismose. E a falácia disso tudo, né? Do sistema escravocrata, né? Do subjugado e do subjugado e daquele que subjuga. Subjugador. Né? Subjugador, A verbetógrafa. Trinomiologia, na página 19. Poderia ampliar o trinômio conviviologia, sociologia, parasociologia em relação à escravização humana? Essa é uma questão vinda de Madrid. Tá. A questão aqui toda é o que você tem no intrafísico, reflete no extrafísico. Então, você tem uma parasociedade escravocrata, escravagista, né? O que você tem aqui no seu convívio social, você expande isso para toda a sociedade e a parasociedade também, porque há toda uma afinidade, né, energética do intrafísico para o extrafísico. De acordo com o site Walk Free Foundation, o trabalho escravo contribui para a reprodução de pelo menos 122 produtos de 58 países no mundo todo. Patologia, página 18, quarta linha, de baixo para cima. O sistema capitalista selvagem do século XXI, produzindo pessoas escravas do dinheiro, atinge, na verdade, qualquer sistema social comunista socialista. Existe hoje algum lugar no globo que não explore a superprodução de bens e serviços? Eu acho que aí ela não fala, mas deve estar associada à escravidão, né? Poderia comentar? Eu não conheço nenhum lugar assim, eu não encontrei assim, nas pesquisas um lugar que tem menor escravidão, né? Até pelo índice da Walk Free Foundation. Mas eu acho que não tem. Não tem nenhum país que não tenha. Aqui, ó, os países que têm o menor índice de escravidão: Islândia, Irlanda e Reino Unido. Menor índice, né? Mas menor índice, mas não que seja zero. Oi? Ausência não tem, não. Ausência. Não vi, não. Né? Segunda, a Walk Free Foundation. A Walk Foundation. Que é ela que faz esse levantamento. E um ponto interessante também é que, às vezes, aquele país pode parecer que não tenha nada, e dentro dele não tem, mas ele depende de uma série de estruturas que escravizam em outros lugares. E aquilo não aparece. Olha, tem uma matéria da CNN sobre trabalho escravo. Falando das empresas de chocolate que mantêm trabalho escravo. Olha aí. Uma delas é a Hershey's, que eu guardei bem, porque eles compram cacau de colônias de... Como que chama? Colônias de cacau. Sim. Onde as crianças trabalham. Hoje tem trabalho infantil escravo. Latifúndios, né? Latifúndios. Aqui tem bastante. Nordeste também tem. Todo lugar tem. Então tem que ver as empresas, né, que utilizam esse trabalho, né? Isso. Mas aí chega uma hora que você vai ver também, tem tantas que acho que são quase todas. Aqui, pelo que ela citou, 122 produtos. É complicado, né? porque às vezes você está comprando produto, você não sabe que ele está utilizando trabalho infantil num país que você nem tem ideia de onde seja. Uhum. A gente vê mesmo a própria China hoje, que tem uma produção, né, que é muito mais barata, mas muito em custa de um trabalho praticamente semi-escravo. A gente sabe disso, quem for ver, os salários são muito pequenos, não tem condições de trabalho até no sentido de férias, né? Em alguns casos não tem férias, um descanso assim muito pequeno também. Então, aí a gente vai entender, por exemplo, se a China fosse colocar um padrão mínimo de respeito aos recursos humanos, né, ou gestão de pessoas, no sentido de ter condições trabalhistas mínimas, que a gente considera assim razoável, ela não teria a mesma capacidade de competir internacionalmente com os seus produtos. Não, mas em contrapartida, os chineses também eles estão indo para outros países. Eu vejo na África que eles estão construindo prédios de governo, fazendo parcerias, injetando muito dinheiro.
Então eles estão dominando tudo, sim, todas as áreas. Eu não sei o que vai acontecer. Na própria África, a China tem uma rádio. Por exemplo, em Angola existe 1 milhão de chineses, quase todos presidiários, em que a China coloca lá esses presidiários para construir estradas, ferrovias, edifícios, para conseguir benefícios fiscais para colocar as suas empresas e para ter minério, matéria-prima, porque a China não tem. Ou seja, depois esses materiais vão para a China para serem transformados por essas condições que tu falaste. Portanto, o processo é muito complexo. Se nós pensarmos, por exemplo, um lápis tem a grafite, tem a madeira, tem a tinta, tem lá o metalzinho, a borracha, a mão de obra, e alguns desses produtos, se calhar, são vindos de mão de obra escrava. Portanto, muitos dos produtos são compostos, mas compete-nos a nós fazer alguma pesquisa para diminuirmos a nossa complacência com esses processos. Isso é a cosmovisão. No caso da China, seria um dumping escravagista, né? Você concorrer no mercado utilizando a mão de obra escrava para obter preço competitivo. Justamente. Seria. Por isso é semi-escravo, né? E até certo ponto é um eufemismo, porque na verdade é escravo. Com relação a esse assunto de escravização, não sei se só dar um dado aqui que existe no reino de Butão, já por ser reino deve ter vassalos. Existe a tal índice da felicidade, que o PIB é escolhido pelo índice da felicidade dos cidadãos. Não sei se isso serviria de exemplo como não escravo, porque sendo o rei já implica alguma dependência de algumas classes. Quando já tem monarquia, já está meio furadinho, né? Professora Juliana, Parafatologia, página 18, terceira linha. Poderia explicar os vínculos inevitáveis entre consins e consex? Sim, é a questão da afinidade, né, entre as consins que existem inevitavelmente, né? Vamos supor, você foi escravagista, você mexeu com escravo e hoje, né? Você tem interprisão com elas ainda? Você está recompondo? Como que é isso? Né? Patologia, página 18, penúltima linha. Gostaria que explicitasse a transformação dos vínculos escravagistas em vínculos de afeição sincera. A gente estava falando antes da tertúlia, tem o filme que eu indiquei na filmografia, Belle, que ele fala de uma relação de uma ex-escrava que foi educada na aristocracia inglesa e que o tio dela era um jurisconsulto na época da escravidão. E ela influiu para que ele tomasse uma decisão contra comerciantes escravagistas e ela teve toda uma relação com ele, porque no final veio essa questão, ela era sobrinha dele, né, era filha de uma escrava, e ele ia aprovar uma lei contra os escravos, contra ela, e a situação dela, ele faria o mesmo com ela? Então aí é um exemplo de um vínculo, né, sincero, né? Aqui os vínculos escravagistas transformados em vínculos de afeição sincera, né? Eu acho que a partir da assistência que você faz, você vai transformando esses vínculos, né? A restauração. Restauração, a ideia de restauração. Tecnologia, página 18, segunda linha. Como funciona a técnica da evitação do subcérebro abdominal? Aí é você ter discernimento, lucidez. E daí você não vai usar o subcérebro abdominal, você vai ser mais racional, agir com mais ponderação. Quer fazer, Nicolas? Vamos lá. Com o microfone. Na página 19, interaciologia. Podia explicar a interação na segunda linha, de cima para baixo? Podia explicar a interação corruptor-corrompido? É o subjugado com o subjugador, né? Um corrompe, o outro é corrompido. Então, essa relação. Um abusa do outro e o outro é abusado.
Tem lá, vamos lá. Juliano, como que você vê a questão assim da escravização pré-humana a partir do estudo assim, que você fez da escravização humana? Porque eu percebo que esse debate ele tem muito a ver assim com o debate que teve de abolição da escravatura. Hoje tem bastante pesquisa no sentido de evitar o uso, né, da escravização pré-humana em todos os produtos que a gente tem, não só na alimentação. Como que você vê essa questão? Pré-humana é sub-humana, né, que você fala? Subhumana. Subhumana. Animais. Eu acho que é aí evitar o uso de produtos animais, né? Carne a gente tem que comer. Eu não sou radical em falar não comer carne. Eu já passei anos da minha vida sem comer carne. Até o dia que eu senti necessidade de comer carne, e hoje eu como, mas eu não como todo dia. Não tem como sair disso. Mas eu acho que a gente tem que usar de forma consciente, né? Porque eu acho que não tem saída essa questão da carne. Essa é a minha opinião. Agora, outros produtos, eu acho que tem como a gente evitar. E se tem algum abuso, assim, e que você sabe, eu acho que a gente tem que denunciar. Até produtos cosméticos que são usados animais, eu acho que a gente poderia evitar de comprá-los também. Né? Que tem muita empresa que produz na França, mas tem uma fábrica lá em Bangladesh, onde o uso de animais é legal, e que ela produz lá e que manda para a França, e na França não pode, né? Você tem problema disso também com remédios. Exato, tem questão de remédios. Pesquisa de remédios. Que faz testes em animais, Que, no fundo, tem que mudar todo o sistema produtivo, né? Mais ou menos como aconteceu quando teve que mudar a base da mão de obra escrava pelo sistema assalariado. Teve um processo de mudar os sistemas produtivos e oferecer outros produtos, de certa forma, né? Então, hoje, eu vejo que bastante desse processo ele está baseado nisso, a gente se abrir para mudar o tipo de produto que a gente consome, porque hoje quase tudo que a gente consome tem base na exploração animal, né? Então, exato, a gente tem que de alguma forma se abrir para mudar isso, porque o impacto não é só do animal, né? Mas é ambiental e bastante também na questão ética, assim, né? Na relação que a gente tem com os animais, com as pessoas, com o ambiente que a gente está, com o planeta. Legal. Complementando também, não só em relação à alimentação, mas o abuso, por exemplo, de você ainda hoje usar cavalos e burros para puxar carroça. Se nós já estamos aí com muitas tecnologias que poderia isso já ser eliminado há muito tempo, não é? Por que botar o burro e a carroça? Coloca o trator, coloca o caminhão, então não tem essa necessidade. Então não é só o lado da alimentação, são vários outros setores também que deveriam ser evitados. Parece que agora em Israel, recentemente, foi proibido o uso de carroça. Foi agora, em 1 semana, 2 semanas, parece. Tem uma matéria falando justamente em Israel foi proibido o uso. Você queria fazer uma pergunta? Não? Naquela hora? Não? Tá. Que outro dia eu vi uma pessoa com um cavalo e uma carroça cheia, muito pesada, sabe? E ele meio que maltratando o cavalo, eu fui lá e parei, eu não aguentei. Eu falei, olha, mas que isso? Como é que você está? Para com isso, trata o animal direito, tá vendo que ele está... Ele falou, você pode falar, você já está com a vida ganha? Eu fiquei assim um pouco sem saber o que dizer para ele, porque assim, você via que ele estava no mesmo nível que o cavalo ali, né? Sim, não, às vezes o cavalo estava no nível melhor. Né? Não, mas realmente, o que eu percebi foi assim, a abordagem é outra. A abordagem tem que ser outra, eu percebi na hora. Tanto é que você levou uma patada dele, né? A sua abordagem teria você pegar a bagagem dele e puxar no seu carro. Essa aproximação aí, você está falando dessa cena, naquele filme Jornada pela Liberdade, que é sobre o Wilberforce, mostra justamente ele indo contra alguém que estava maltratando o cavalo com o processo da carroça. Numa chuva, o cavalo não aguentava mais, estava exausto, e o Wilberforce foi o grande responsável, um dos grandes líderes no processo de conseguir a abolição da escravatura na Inglaterra. Né? Ele, durante anos e anos e anos, ele lutou para conseguir a abolição no parlamento inglês. E ele é também um dos fundadores da Sociedade Protetora dos Animais.
E mostra, logo, se eu não me engano, é logo no início do filme, a cena onde ele sai do caminho que ele estava fazendo, ele vai contra. Ele desce da carruagem dele, na chuva, o amigo dele, vem para cá, não mexe com isso. Ele não, ele falou assim, por que o senhor não deixa ele descansar 5 minutos, que daí ele já vai estar recuperado. Aí eles pararam. Ele só explicou, deixa ele descansar, depois vocês continuam a viagem. Justamente. Então... A importância esse filme, antes estavam falando também, do papel dele, né, nesse processo de liberação, de poder ajudar para ir eliminando a escravidão. Aqui na teoriologia, página 18, você coloca a teoria da Reulebeck. E na colegiologia também, repete, o colégio invisível da pararurbanologia. Poderia explicitar mais os 2 itens? Sim, porque eu acho que... Que coisas você está observando quanto a esse trabalho da Reulebeck? Bom, eu vejo, vou colocar meu exemplo, essa questão minha na África de recomposição grupocármica. Até que ponto também isso não tem a ver com Reulebeck? Porque eu vou estar mexendo com um bolsão que há quantos anos, milhares de anos, ela está no planeta Terra. Tem que fazer reurbanização. Esses locais que ainda utilizam mão de obra escrava, é um bolsão holopensênico. Né? Tem que fazer assistência para limpar esses lugares. Então, acho que tem tudo a ver com a Reulebeck. Totalmente. Professora Juliana, filmografia, página 21. É citado o filme sobre Dido Belli e sua vida da Inglaterra. Como vê as interprisões grupocármicas entre a Inglaterra e a escravização humana? Percebe na CCCI recomposições relacionadas a esse vínculo? Isso vem de Itabuna, na Bahia. Eu acho que tem a ver comigo, né? Eu vou botar meu exemplo. E eu acho que aqui está cheio de escravagista, mas eu acho que a gente tem que fazer assistência, né? Assumir, fazer assistência, porque como que a gente vai sair disso? Né? O meu exemplo é um desses exemplos, porque a personalidade consecutiva que eu descobri que eu fui, até hoje, a família dela está enrolada com o processo de escravidão, utilizando dinheiro de propriedades que foram compradas no século XVII e XVIII e estão sendo vendidas aí para estrelas de Hollywood. E como é que fica isso? Eu não sei para onde tem esse dinheiro, mas eu hoje não nasci nessa família, eu nasci no Brasil. Então, de certa forma, eu limpei um pouco isso. E outra coisa que eu também me questiono e que eu estou pesquisando é a relação dessa personalidade consecutiva com o conhecimento do comércio escravo na família dela e a assistência que ela fez no passado. Até que ponto também ela agiu daquela forma, porque ela tinha esse passado sujo na família dela. As gerações anteriores a ela. Exatamente. E hoje, como que isso está na minha família? E meu processo com a África. Por favor, na página... Esse é o exemplo que eu tenho. Por favor, página 17, estrangeirismologia. Você poderia aprofundar o slave trade? Esse comércio escravo. E, inclusive, eu coloquei pensando no comércio escravo da Inglaterra, que foi o país mais escravagista que teve na Terra, né? Eles foram muito fortes e depois eles vieram forte com a questão da abolição. Por quê? Porque daí já veio a Revolução Industrial, eles precisavam de consumidores. É toda uma questão financeira, econômica, de dinheiro por trás da escravidão. Essa é uma questão interessante. Dinheiro. Ela também é controversa, mas alguns defendem que não só a questão econômica, porque, na verdade, o que a escravidão mobilizava, mesmo com a Revolução Industrial, era muito dinheiro. Exatamente. E quem era daquele métier não queria abrir mão disso, quer dizer, não afetava diretamente, tanto é que tem até hoje. Não era isso que afetaria. O processo mesmo, e alguns defendem, até autor africano, radicado na Inglaterra, que é o processo moral. E se for ver, quando começou a haver a mobilização maior, a sociedade começou a chegar num ponto em que aquilo começou a ficar inadmissível mesmo para valer. E aí entra a questão moral sobressaindo, isso é uma coisa interessante da gente entender, para que começasse a haver essa quebra e a recriminação. Tem um livro chamado Enterrando as Correntes. Ele é considerado um livro que mostra
todo o processo de estratégias hoje que se tem de protesto, que começou ali, foram as estratégias que foram feitas pelos abolicionistas para começar a ver a conscientização da sociedade e aquilo começar a perder terreno. Mas, por exemplo, no filme Jornada pela Liberdade, é falado na Casa dos Comuns. Se não tivermos mais escravos, quem vai produzir? Tinha toda a questão econômica por trás também. Então, mas de manutenção. É isso que eu estou falando. Porque quem ia trabalhar nas colônias? Não foi o processo econômico simplesmente que terminou. Foi justamente ali, o exemplo que você está dando é de manutenção. Então, como é que a gente vai produzir? Eles não queriam abrir mão daquela condição. E a pressão toda que começou a ser feita, sobretudo, foi do ponto de vista moral, ético, para quebrar com isso. Quer dizer, o econômico não poderia sobressair sobre o moral. Quando, não, gente, isso aqui é insustentável, isso aqui não dá mais. E aí sim, você tem modos de protesto, modos de mobilização social e política que afetam o econômico. Por exemplo, quando você faz o boicote de produtos que estava associado à condição da escravidão, que foi a estratégia dos abolicionistas quando fazia aquelas campanhas do açúcar com sangue escravo. Então, a pessoa, na hora que vai tomar o seu chazinho e fala, pô, mas eu estou ajudando nisso daqui, isso foi uma estratégia, opa, peraí, aí começa a perder vendas. Mas hoje também, vamos pôr assim, produtos da China, tem coisa que é inevitável, você compra, você nem, depois que você não sabe, justamente. Que foi produzido. Mas aí quando entra a questão moral, opa, peraí, como houve escândalos de empresas que estavam usando trabalho infantil, trabalho semi-escravo, começar hoje, atualmente, desvalorização de ações na Bolsa, aquilo vai contra a imagem da empresa. E aí isso afeta. Aí sim, afeta o econômico, mas esse econômico está sendo afetado por uma questão de ordem moral. É o socialmente correto, não é? Oi? O socialmente correto. Justamente, o que seria dentro dessa condição. Né? Porque na Revolução Industrial houve uma passagem, em termos sociológicos, para outra condição que não deixa também de ser escravagista. Aqueles trabalhadores naquelas indústrias, aquilo era subhumano. Trabalhar 14 horas por dia. Tempos modernos do Chaplin que representa não tinha isso. Legislação trabalhista, né? Depois que foi surgir isso. Não tinha nada disso. Mas só para a gente também trabalhar com essa ideia, porque às vezes o pessoal acha que foi só a questão econômica, teria que para ter produtor, consumidor, mas não é simplesmente isso, né? Professora Juliana, Ciclologia, página 18, não sei se você já abordou isso, Juliana. Pode exemplificar no Brasil o ciclo dos costumes sociais e lógicos? Acho que... a gente já falou sobre isso. Falei a questão da religião e tudo mais. Página 19, Legislogia, segunda linha. Poderia citar exemplos das pseudo-leis autocratas? Sim, é a questão do poder absoluto da pessoa. A lei é dela, mas não é uma lei. É uma pseudo-lei. É a lei da vontade do outro, né? Não é uma lei legítima. E que só serve para ser aplicada no outro. Ela, Nela não, né? A lei funciona para os outros. Maniologia. Pode exemplificar etnomania? É a mania étnica, né? Das diferenças étnicas. O branco, é o negro, é o amarelo, é o caboclo, é o mestiço, é o índio, né? Mania de separar por etnias. E hoje na conscienciologia, a gente estudando serexologia, a gente vê que isso cai por terra, né? Porque ontem você foi negro, você foi branco, depois você foi homem, depois você foi mulher. Então, assim, cai por terra isso, né? Professora Juliana, poderia comentar e relacionar com a situação política do Brasil a afirmação: o melhor escravo é aquele que tem certeza que é livre? Vou repetir. Poderia comentar e relacionar com a situação política do Brasil a afirmação: o melhor escravo é aquele que tem certeza que é livre? É aquele que é fiel ao seu dono? Ou é aquele que... Tem uma frase do Castro Alves sobre isso, que fala que o verdadeiro escravo não é o escravo, é o senhor. Né? Porque ele é escravo dele mesmo, né? Ele tem escravos, mas ele... E a interprisão. É interprisão, Mas eu entendo aqui muito, um pouco que a gente falou mais cedo, até da violência simbólica, lá que eu citei o Bourdieu, é quando o escravo, ele acha que ele está livre.
Ele acha que ele está livre. Ele tem a ilusão de que ele é livre. Mas, na verdade, ele é submisso a uma relação... É o que eu falei. Fidelidade ao Senhor. Oi? Fidelidade ao Senhor, Não, juntos não. Fidelidade ao Senhor. Ao Senhor dele, né? Ele acha que está perfeito. O que mais? Você queria falar? Não sei se você lembra do nome, se é Epiteto, que é um aí é a filosofia. Mas que ele trouxe para a TCC, né, para a terapia cognitiva comportamental, aquela ideia de que não é a situação, né, que ele foi escravo, mas ele não se sentia escravo. Então a situação não fazia ele uma pessoa infeliz, porque ele havia ver de uma maneira diferente, né? Então ele era livre mentalmente. Então é interessante que talvez ela aborde um pouco essa questão de mesmo você sendo escravo, você tem a sua liberdade. De alguma forma, né? Você pode lidar com aquela situação. E a situação ela não te domina. Você ser escravo, você não se sente dominado pela situação. Mas sim, você é o senhor da situação, porque você enxerga ou aquilo que, como você lida com a situação, te deixa bem. Não sei se isso pode ajudar a pessoa. Mas... Sim, faz sentido. Tem um filme? São duas coisas aí que a gente tem que olhar nisso aí que você trouxe. Uma positiva e mais uma negativa. Porque isso negativamente pode ser usado para chancelar uma condição. Olha, você não é escravo. Na verdade é uma questão sua interna, é uma que questão você pode ser livre, e você legitima aquela situação de controle. Não, por isso que eu falei, eu sei que não foi isso, mas pode caminhar para isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Outro, nessa apropriação da terapia cognitiva, é no sentido até mesmo da resiliência, quer dizer, você está numa situação em que ela é opressora e você ter lucidez sobre isso, às vezes você não pode mudar temporariamente aquilo, mas você sabe, você mantém aquilo que a Juliana abordou mais cedo, quer dizer, não deixa cair naquela condição de anulação da individualidade, né, que você abordou mais cedo. Então a pessoa mantém, ela está consciente, ela tem seus princípios, até que aquela situação pode ser revertida. Nesse sentido, sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, né, porque pode cair para legitimação do status. Não pode banalizar a situação e achar que é desse jeito, né? Justamente. Só acrescentando com essa frase, tem um filme que é, tirando os exageros, o Matrix, que ilustra essa condição, né, dessa ambiguidade da pseudo-liberdade. Então fica como sugestão para uma análise. A pessoa que fez a pergunta fazer a análise, assistir. Legal. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é em Ciclologia, na página 18, na penúltima linha. Podia explicar o ciclo ascensão, queda dos poderios anticosméticos? Essa questão acho que eu falei logo no início, a questão que para mim o comércio de escravos foi o ápice da escravidão, que daí começou a haver uma mudança e teve a abolição de escravatura nos países que mantinham esse sistema, né? E isso é uma queda, né, dos comportamentos, né, das atitudes anticosmoéticas, né, que começa a ter uma correção desse sistema, né, começa a mudar, né, apesar de ainda existir, mas não é como era no passado, né. Hoje está muito menor do que era antes, né. Não que ele seja ausente, mas hoje tem menos. Né? É repudiado, socialmente, exato. Na página 19, em binomiologia, na segunda linha, podia explicar o binômio voliciologia-abulia? Abulia é a ausência de vontade, a incapacidade de tomar decisão. Então, a voliciologia é o estudo da vontade, né? Você fazer alguma coisa porque você tem vontade, você é capaz de tomar suas decisões. E abulia é o contrário, né? Você não tem vontade, né? Você não toma decisões. Então, no caso, o escravo ele não toma decisões, ele segue, né? Ele faz algo contra a vontade dele. E na polinomiologia, página 19, o polinômio servidão, servilismo, sujeição, subserviência. Tá. Aqui a servidão é o estado de dependência. O servilismo é aquela adulação, aquela bajulação.
E a sujeição é a pessoa se sujeitar a um determinado comportamento, a determinada situação, e a pessoa ser subserviente, ela fazer tudo aquilo que o outro quer, sem questionar, sem ter criticidade da situação. Gostaria de colocar uma questão. Há poucos dias o professor Valdo Vieira revelou uma personalidade consecutiva que ele já tinha mencionado, mas não tinha detalhado, que era o Sebastião Castro Caldas. Ele, de certa forma, esteve envolvido também nesta questão da escravatura, porque esteve envolvido na guerra dos Mascate, não é? Que envolveu... É Mascate, não é? Isso. Que envolveu lá o município de Olinda, com os representantes dos engenhos do açúcar e da escravatura que eles estavam a defender. E o professor Valdo, de certa forma, é um líder daqui da comunidade e que revelou que alguns de nós aqui também estavam envolvidos nesse processo. E eu queria te perguntar qual é o nosso papel como conscienciólogos neste movimento, nesse processo de limpeza do passado, que provavelmente alguns de nós estivemos envolvidos na colonização e na escravatura. Assistir. Não tem outro jeito. Tem que assistir. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta de falar de escravidão, que incomoda, que é chato, tá? Porque eu não fui, porque todo mundo quer ser o bonzinho, né? Quer ser o cara, aquele cara da história que fez uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes não é. E vai fazer o quê? Não é, assume, e assiste e cai fora. Acho que essa é a única coisa que a gente tem que fazer, assistir. Não tem outra. Tem um verbete até que eu escrevi, que é o princípio da restauração evolutiva, onde justamente fala, a base dele, assim, de maneira bem simplificada, a pessoa pichou os muros da cidade, o que ela tem que fazer agora? Pintar os muros da cidade. Ela desmatou florestas, agora ela vai fazer o replantio. É claro que nem sempre é de uma maneira tão simplificada assim, né? Você fez uma coisa, vai fazer a outra o inverso. Mas às vezes você tem adaptações, mas a base é a mesma. Então a própria Juliana colocou aqui, no passado, outras gerações, o envolvimento com a escravidão, o processo da África, e hoje está justamente fazendo o combate a isso, né? A limpeza em relação a isso. Quer dizer, cada um vai ver, tem uma linha de atuação. Então, por exemplo, o outro que foi colonizador, ele agora tem que trabalhar nesse processo. Aí envolve etnocentrismo, que está tudo relacionado, né? Xenocentrismo também. Então tem uma série de coisas relacionadas. Se a pessoa já identifica o que ela fez um pouco de errado no passado, já dá muitas das diretrizes do que ela tem que fazer no presente. Então a assistência ela vai ser encaminhada para aquele público-alvo que no passado foram suas vítimas. É muito interessante a gente pensar, né? Na questão da Apex, a gente trabalha com o processo de ProEx, e um dos itens é o público-alvo proexológico, quer dizer, quais são as consciências a serem assistidas. Você vai ver que as consciências a serem assistidas hoje, com SIM e com CIEX, uma boa parte delas são ex-vítimas. Os seus colegas de trabalho são ex-cúmplices. E assim você vai montando o elenco atual. Entende? Vai compreendendo muitas das coisas que você tem que fazer no presente. Mas assim, em termos gerais, é lutar pelas ideias libertárias da conscienciologia, por exemplo. Sim, mas é que a própria conscienciologia hoje ela é muito ampla. Então, cada vez mais você vai vendo especializações dentro da própria conscienciologia. Então a Juliana, ela está trabalhando com a conscienciologia, mas ela tem um foco dentro da conscienciologia. Ela não está, por exemplo, na consciencioterapia, não é a linha dela de atuação. Tem outros que vão atuar com a consciencioterapia, a pessoa tem que trabalhar com aquilo, não bastou chegar na conscienciologia. Se ela não mexer com a consciencioterapia, alguma coisa ficou a desejar, aquela pessoa tem que trabalhar com isso. Então cada um aqui tem que ver qual é a sua linha de atuação
ou especialização dentro da própria Conscienciologia. Entende? Mas é que Tales é muito geral, aí você fica naquele brainstorm, cosmoética, né, Tales e tal, mas assim, é especificar mais, entende? Melhor coisa é você começar com artigos, verbetes, livros, dentro da área. Dentro daquela linha. Dentro daquela linha, que você tem que fazer a recomposição. Se você olhar todos os verbetes que ela já escreveu, você vê que vem num crescendo. Isso é o ideal, isso é o melhor. Então, muita gente fica patinando porque não assume a sua Exatamente, é melhor assumir. Assumir essa condição, entendeu? Tá? Bom, pessoal, estamos chegando aqui. Esse assunto daria para a gente ficar aí mais 2 horas discutindo, aprofundando. Juliana, parabéns pelo verbete, está muito consistente, com muito conteúdo. Quer dizer, você tem a vivência maior também dentro disso, né, da sua experiência atualmente lá na África, né, ver as coisas de perto. Esperamos aí as centenas de outros verbetes. Obrigada. Aguardamos. Esse é o 10º, né, que você falou? 10º, acho que é o 10º. Esse é o 10º. Gostaria de agradecer aqui a presença dos tertulianos aqui hoje, agradecer aos teletertulianos também, agradecer a equipe de suporte, professor Christian, professor Robson, agradecer a equipe da Enciclosapios, professor Eucárdio, hoje aqui, tá? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Monitoria da Tertúlia Conscienciológica, especialidade Tertuliologia, e é de minha própria autoria. Muito obrigado e boa tarde a todos. A minha.